Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Olha, pessoal, para esta edição do nosso Aprendi Mais Essa, eu gostaria de trazer um assunto que agora começa, eu digo agora, né, no momento em que a gente vai gravando e falando sobre isso, mas eventualmente você vai assistir isso um pouco mais à frente, o assunto talvez já esteja até consolidado, que é agora ainda uma novidade sobre a possibilidade, o Gmail lançando uma ferramenta e outros vindo aí com outras tarefas particularmente sinônimas, enfim, assemelhadas, em que você pode enviar um e-mail e você ter um tempo para se arrepender do que fez e anular a tarefa, mesmo após já tendo cuidado enviado. Não é bem assim. E o meu medo, meus amigos, é que as pessoas já estão falando errado. As pessoas estão dizendo que você tem a opção de ter um e-mail enviado, devolvido pelo Gmail para você, sendo você o usuário do Gmail. Então, as pessoas estão tendo uma imagem diferente. Num comentário, ainda de ontem, uma pessoa fez uma espécie de uma reclamação, dizendo, pô, mas são só alguns segundos, tinha que ser algumas horas, porque em alguns segundos talvez eu não pense no que eu fiz, então não dá o arrependimento. Só que aí é que a gente vai ver que, na verdade, não há devolução. Por que isso é importante? Por causa de uma parte vinculada ao protocolo TCP/IP e à distribuição de conteúdo de correio eletrônico na internet. Então, eu já trago de novo esse assunto, né, para a gente fechar essas brechas. Só quero lembrar que existem muitas coisas, durante aulas normais, normalmente a gente fala isso, cuidado pessoal, popularizou-se uma frase, popularizou-se uma ideia, mas tecnicamente não é bem isso que acontece, e a gente tem que ir lá debater o assunto. Então, aqui é o seguinte, nós temos no correio eletrônico 2 serviços da rede, e não um serviço. Muita gente vê, eu entendo, o e-mail como uma coisa só. Putz, porque você só pode receber o e-mail se eu escrever, se eu digitar lá um e-mail para você e enviá-lo. Senão, não. Mas veja, a internet considera o ato de envio e o ato de recebimento de correios eletrônicos, de mensagem de correio eletrônico, né, 2 serviços diferentes. E tanto é verdade que ela tem, a internet, né, o sistema, possui 2 protocolos diferentes para a execução dessas tarefas. Então, vamos ao modelo tradicional e vamos ver que o impacto do que se está falando e do que se imagina em relação a isso. Por quê? Porque muita gente diz, caramba, eu fiz um curso há um mês atrás e agora mudou tudo. Porque há um mês atrás o professor falou assim, olha, mandou um e-mail, se arrependeu, senta e chora, ninguém vai devolver para você. E agora, de repente, vem uma ferramenta e diz, eu devolvo. Calma lá, meus amigos. Então, vamos trabalhar. Vamos trabalhar e vamos lembrar o seguinte. Quando nós enviamos uma mensagem de correio eletrônico, nós temos 4 etapas, ou 3 etapas e 4 elementos envolvidos. Nós temos um remetente, claro, né? Então, somos nós lá na nossa máquina, abrindo o nosso webmail, Outlook, Windows Live Mail, Thunderbird, enfim, abrindo algum sistema ou programa de acesso a mensagens de correio eletrônico. Preparamos o e-mail, clicamos no botão enviar. O e-mail não é enviado ainda não para o destinatário, não de forma direta, pelo menos. O e-mail é transmitido para aquele que é o nosso servidor, o chamado servidor, então, de envio, também chamado servidor de saída. Não é à toa que nós temos a caixa de saída no nosso e-mail, é aquela onde o e-mail se armazena, ou ele é armazenado durante o processo primário de transmissão. Esse cara lá, o Hotmail, o Gmail, o Yahoo, o UOL, o Terra, esses caras é que vão fazer o trabalho de envio lá pela rede como um todo. Mas ele também não vai enviar o e-mail para o seu destinatário ainda. Ele vai, na verdade, direcionar essa mensagem ao servidor do destinatário, que é o servidor de entrada ou servidor de recebimento.
E de novo, não é à toa que nós temos lá a tal da caixa de entrada. Quando solicitado, este servidor então fará a transmissão por algum sistema para a máquina do destinatário. Nós temos 2 protocolos para serem usados aqui. Professor, não são 3? 3 no total, mas só podemos usar 2 simultaneamente, não é? Essa primeira etapa, em que a mensagem sai da minha máquina para o servidor, essa primeira etapa, vou chamar aqui de etapa 1, utiliza um protocolo chamado SMTP. Para que serve o SMTP? Para mandar e-mail. Ponto final e acabou. Não tem outra utilidade. Não é ruim, não é pequeno, não é superficial, não é secundário. Ele, cara, é importante, mas tem uma tarefa única. Essa segunda parte, meus amigos, muita gente fica em dúvida, porque nesse estágio dá a impressão de que 2 coisas estão acontecendo simultaneamente, porque a gente pensa no efeito e não na execução. De um lado tem um cara enviando e de um lado tem um cara recebendo. Mas, pessoal, isso já acontecia aqui, entre aspas. Quando eu envio algo para a máquina do meu servidor, que vai distribuir na internet, é como se ele estivesse primeiro recebendo. Mas a gente não fala em ele recebendo, a gente fala em esse cara aqui, o tal do remetente, transmitindo a informação. Então, essa segunda etapa também é realizada pelo mesmo protocolo. Isso aqui ainda é o envio. E quando chega lá na outra ponta, o destinatário vem fazer a retirada das mensagens aqui. Ué, ele não recebe? Ele recebe, pessoal. Só que lembrem-se, isso aqui é caixa postal. A maior parte de nós, antes do surgimento da internet, se já tinha lá os seus contatos e tudo mais, na época da carta escrita, envelope, enfim, a maior parte de nós não teve acesso, não usava a caixa postal. Então o carteiro vinha entregar a correspondência lá em casa. Caixa postal não é assim. Caixa postal eu vou numa agência que eu escolho, nessa agência eu contrato o serviço de caixa postal. Essa agência seria ou então o Gmail, o Hotmail, Yahoo, esses caras aí. E aí eu ganho um número de caixa postal. Caixa postal 1272. Beleza. Quando uma mensagem, ou seja, uma carta, uma comunicação é direcionada a mim, o correio leva no seu centro de distribuição e de lá até aquela agência, e aquela agência simplesmente coloca na minha gavetinha lá. Eu tenho que sair de casa, pegar carro, ir a pé, pegar bicicleta, helicóptero, o que for, e ir lá na agência para retirar. Então, a gente costuma dizer que o destinatário busca as mensagens. Claro, busca e traz pelo menos uma cópia delas para lá. E isso é feito através de um de 2 protocolos. O POP, que é o POP3, ou então o IMAP, que é o IMAP 4, tá? Cujas características neste momento não nos importam, porque não é sobre isso que eu quero focar este nosso ligeiro bate-papo. E o que se fala? Olha, na internet existe uma espécie, já que a rede é pública e o acesso é público, existe uma espécie de uma fronteira. E meio que cruzou a fronteira, não é mais seu, é do destinatário, mesmo que esteja ainda parado no servidor de entrada, no servidor do destinatário. Ele está fora da sua alçada. Qual é o problema? Agora sim, vou trazendo o assunto da moda, né? O problema é que algumas pessoas trabalham em empresas onde isso aqui não vale necessariamente. E lá na empresa, alguém que havia transmitido uma comunicação, que tinha enviado uma mensagem para alguém, pelo sistema lá da empresa, pegou de volta a mensagem. A mensagem já estava lá, dependendo do caso, já estava na máquina do destinatário. O chefe mandou o negócio para o funcionário já leu, o chefe tira a informação de lá. Só que aí, agora vem o Gmail dizendo assim, não, você manda um e-mail, mas se você se arrepender, em 10 segundos, em 30 segundos, cada hora existe uma ideia, né? Então até você assistir esse vídeo, os tempos vão ser ajustados e tal, mas em segundos
eu devolvo o e-mail para você se você quiser. Você tem um comando lá para o comando me arrependi, não quero mais. E as pessoas têm então dito algo incorreto. Este algo incorreto mudaria este cenário. Cenário que não mudou. As pessoas então dizem, o Gmail agora, se eu me arrepender, tudo bem que não é muito tempo, são segundos, mas se eu me arrepender, eu posso pedir para ele devolver o e-mail. Não é o que acontece. Vamos supor que porque eventualmente, até que você esteja assistindo esse vídeo, vários provedores já copiaram o Google, como todo mundo copia mesmo. O Gmail nesse caso, né? Então, isso vai começar a popularizar, eventualmente. Ou o Gmail vai acabar desistindo da tarefa, mas enfim. O que importa, pessoal? Eu crio meu próprio sistema de e-mail, tá? E você contrata, paga, não paga, é de graça, não é? Isso é tudo como o de sempre. E a minha ferramenta vai te dar um tempinho a mais. Minha ferramenta vai te dar 60 segundos, um minuto inteiro. Pessoal, pelo amor de Deus, o que se faz é o seguinte, o que não se faz, não é que você manda o e-mail, ele chega até aqui e você tem 60 segundos para pegar ele de volta. Não é isso que acontece. O que acontece é o seguinte, na sua máquina você clica no botão enviar, o e-mail chega no servidor, o Gmail, e ele abre um cronômetro aqui, ele não envia nada. 10, 20, 30, 40, 60, 200 segundos, 7 horas, não importa. Ele abre um cronômetro de alguns segundos aqui, quando o e-mail bate nesse seu servidor. Esse tempo, quando se esgota e o usuário remetente nada disse, então ele pressupõe que não houve arrependimento. E faz o quê? Transmite. Tá legal? Então, pessoal, não há devolução da mensagem já transmitida. Entre o usuário e o servidor, sim, mas no protocolo não. Porque o protocolo SMTP, protocolo de envio, é o protocolo utilizado desde a máquina do remetente até o servidor do destinatário, até o servidor de entrada, o servidor de recebimento. Então a mensagem ela é travada na metade do caminho. Que metade é essa? A metade que ainda trabalha para você remetente. Então se você depois de 10, 15, 20 segundos, 30 segundos, não importa o tempo, X segundos, nada disse, o Gmail diz, bom, nada foi dito, então agora eu vou mandar. Aí ele manda. Meio segundo depois que o e-mail cruza essa barreira e lá chega, você agora, pensando bem, me arrependi. Diz, já era, sinto muito. O tempo esgotou. Então, pessoal, o que mudou no protocolo? Nada. O que mudou nas regras de comunicação pública? Nada. Pessoal, uma mensagem de e-mail não é de quem pegar primeiro. Quem pegar primeiro, o e-mail está parado lá, remetente e destinatário, vamos correr, o primeiro que pegar é dele, o outro fica sem. Não. Remetente, o seu limite é aqui. Destinatário, o seu limite é a partir daqui. Então, nas questões de prova de concurso público, se a banca diz que o e-mail é devolvido, não, o e-mail não é devolvido, não. O e-mail, ele é devolvido do servidor de envio. Beleza. Ele é devolvido do servidor de entrada. Não. Ele no máximo é devolvido daqui, se eu pensar na minha máquina como uma comunicação primária. O SMTP devolve? Não, o SMTP não devolve nada, ele simplesmente bloqueia parcialmente o envio. É isso que você tem que entender. Então tudo que você eventualmente estudou sobre protocolos para o correio eletrônico permanece a mesma coisa. Ora, pessoal, abri um bate-papo no nosso Aprendi Mais Essa para dizer a você que você não vai aprender nada novo, apenas para dizer que o que você aprendeu não foi alterado, pode parecer num primeiro momento uma atitude um pouco sem sentido. Acho que não tinha nada de novo para falar, não tinha nada, não tinha ideia nenhuma. Falou lá qualquer coisa. Mas qual é o problema, pessoal? Muitas vezes o que nós comentamos, eu repito, olha pessoal, cuidado!
O que se fala lá fora não é exatamente isso que acontece aqui. Aqui eu digo na prova, no estudo, na parte técnica. Então, mas eu já vi... Não viu acontecer. Para a prova, não. Para a prova vale aquela informação primária, técnica, etc e tal. Com o tempo, pessoal, acho eu, estou achando, posso estar errado, e até talvez perdendo um pouco do nosso tempo, mas acho que não. Acho eu que com o tempo as pessoas vão cada vez mais falar, poxa, agora e-mail pode ser devolvido, mesmo depois que já mandei e tal, não sei o que. Cuidado como isso vai ser apresentado. Outra, para aquela pessoa que diz, mas são só segundos, eu queria que fossem horas. Para você, esse comentário mostra bem que a pessoa não entendeu que não há o resgate da informação. Que, na verdade, apenas a informação não é transmitida. Se fossem 3 horas, então eu mando e-mail às 2 da tarde no meu computador, clico no enviar. E ele vai ficar das 14 às 17 horas parado no meu servidor, esperando eu me arrepender, eventualmente. E aí, nada dito, 3 horas depois o e-mail vai ser enviado. Gente, aí perde-se o valor. Ou então, como eu brinquei ontem no bate-papo, eu falei, então talvez o e-mail passe a ter 2 botões de enviar. Tem o enviar e o enviar expresso. O enviar o cara aguenta lá 3 horas esperando para ver se eu não vou me arrepender. Enviar expresso é tipo, eu assumo o risco, mas mando esse negócio agora. Outros comentários. Esse recurso podia ter no WhatsApp. E alguém já disse assim, isso já salvou a minha vida. Quer dizer, o cara já mandou um negócio que não queria, se arrependeu, deu tempo de impedir o envio e ficou tranquilo. A bem da verdade, pessoal, e me desculpem porque é uma questão só de opinião que eu vou dizer agora, a gente já vive há algum tempo com a tecnologia a ideia de imediatismo. Tudo para nós que demora 1 minuto é demorado. Né? É uma coisa complicada hoje. Então, pessoal, o que acontece? Falaram assim também, queria ver no WhatsApp. Poxa, mas o WhatsApp, como metodologia de bate-papo, quando as 2 pessoas estão simultaneamente conectadas, o negócio é justamente a velocidade. Se ele esperar 1 minuto para enviar cada uma das minhas mensagens, essa demora vai irritar o destinatário, porque ele quer o imediatismo. O objetivo não é esse, pessoal. O objetivo é, por exemplo, mandei um e-mail que necessitava de um anexo, esqueci de postar o anexo. Cancelo dentro daqueles segundinhos e aí anexo para enviar de novo. Né? Tava muito bravo com alguém e usei a ideia de impulso. Escrevi qualquer coisa para essa pessoa, qualquer coisa desagradável. Né? E rapidamente melhorei. Uma pessoa, cujo nome eu não vou dizer, porque eu não sou de ficar entregando as pessoas, disse, professor, seria legal se pudesse dar um tempo a mais quando a gente está bêbado. Sei lá, né? A pessoa já meio que entregou, né? A sua, enfim, o seu cotidiano. Mas se não vê o caso, poxa, mas aí quanto tempo vai levar? Quanto tempo você leva para se recuperar? De novo, o que se propõe é o não envio por um certo período de tempo. Não é a devolução. Em termos de concurso, em termos de prova, em termos de questões, as mesmas questões postadas daqui a 1, 2, 3, 5, 20 semanas terão os mesmos gabaritos de 1, 2, 3, 20 semanas atrás. O protocolo não altera em nada. Cuidado com o que será dito pela frente. Tá legal? É isso, pessoal. Então, talvez não tenhamos aprendido mais essa, mas pelo menos evitaremos mais essa. É isso aí, um abraço para vocês.